Marcelo, acho que a primeira pergunta ela é básica. O que você achou desse resultado? A torcida saiu na bronca de novo. É o segundo jogo que a torcida protesta muito contra a arbitragem. Primeiro foi no clássico contra o Goiás e agora contra o Breno Souza. Você viu pênalti nos dois lances contra o Atlético, e uma outra pergunta emendando já na mesma. Também teve o lance polêmico envolvendo o Negueba na grande área que não foi marcado. O que você achou do resultado, Marcelo? Bom, vamos falar dos pênaltis. Seria leviano da minha parte agora fazer qualquer colocação sobre o pênalti, que às vezes na televisão você tem a imagem da gera dúvida, né? A informação que eu tenho que o do Negueba foi pênalti, parece até com as imagens da televisão, tá certo? Eu achei que o primeiro pênalti nosso, o Roger sofreu a falta. Aí ele sofreu a falta, já era para ter sido marcada a falta antes. Aí no decorrer do lance houve o pênalti, mas eu não quero criar nenhum critério sobre os pênaltis, porque a minha posição ela não é uma posição fidedigna, eu não consigo ter uma imagem real, tá certo? Eu estou falando sobre a informação que eu tenho sobre as imagens, né? A informação que eu tenho é que o Negueba foi um pênalti claro, e o primeiro pênalti nosso, o Roger sofreu a falta antes, e depois houve o lance que houve o pênalti. Bom, mas isso não justifica a gente está sempre na frente do placar e cedeu o empate, né? Hoje, para falar da conotação do jogo, inverteu-se os papéis. Hoje tivemos uma pane defensiva, onde oportunizamos o Itumbiara, toda vez que a gente estava na frente do placar, que eles viessem e empatassem. Então, quando a gente, faltou um pouco de maturidade, quando a gente saía na frente do placar, compactar, entrar no jogo de novo e não ficar na emoção do gol. Nós fizemos o terceiro gol, ficamos na emoção do gol, no contra-ataque os caras fizeram o gol. Então precisa ter esse tipo de amadurecimento. Mas hoje houve uma inversão. O ataque funcionou muito bem, e tivemos uma pane defensiva, até onde a gente estava muito seguro ali, tínhamos tomado 2 gols de pênalti na competição, e o sistema defensivo sempre seguro. Mas a gente agora tem que ter tranquilidade, nós temos um clássico no domingo, trabalhar, corrigir o que houve de errado, para que a gente possa ir forte para o clássico no domingo. Vou fazer uma introdução. Contra o Craque, o Atlético, na sua percepção, não teve uma grande atuação, mas venceu o jogo. Hoje criou mais, numa inversão, que o ataque funcionou e acabou empatando. Finalizado o primeiro turno, que avaliação que você faz do Atlético nessas primeiras rodadas, até aqui às 5, no Campeonato Goiano? E tem uma preocupação, porque eu te vejo muito orientando o sistema defensivo, que dentro da área precisa se ter muita atenção para não cometer pênalti. O Atlético já tomou 4 gols de pênaltis nesse Campeonato Goiano. O quanto você está tentando corrigir isso, e se te preocupa, as duas, por favor? A avaliação que eu faço do turno, nós poderíamos... hoje eu achei que o time teve muito melhor do que contra o Craque. Além de fazer os 3 gols, ainda perdemos gols assim de novo, ainda perdemos gols inacreditáveis. Frente em cima da linha, perto do goleiro, cabeceando na frente do goleiro. Então, assim, a gente poderia até ter um placar amplo, 4, 5, por tudo que a gente criou, né? E oportunizamos o gol de contra-ataque, os 2 pênaltis. Avaliar bem o primeiro turno. O Atlético não foi um time que foi formado para fazer 7 pontos em 5 jogos, né? A gente sabe que nós estamos devendo, nós precisamos evoluir e ter sempre um jogo equilibrado. O problema é que a gente está sempre fazendo um jogo desequilibrado, onde uma determinada função do time não funciona, a outra funciona. Eu já falei para eles, a gente precisa funcionar todos os setores do time, para que a gente jogue bem, faça os gols e tenha uma consistência defensiva. Então, quando a gente perde muitos gols, o sistema defensivo vai bem. Hoje a gente fez os gols e tivemos uma pane defensiva. Então, é o meu trabalho fazer essas correções agora, avaliar e fazer essas correções, né? E 4 pênaltis em 5 jogos é muito pênalti. É muito pênalti. Claro que a gente tem uma dúvida de um pênalti aqui, outra dúvida de um pênalti ali, tudo bem. Mas é pênalti. Foi pênalti, os gols saíram, então a gente precisa corrigir. Se eu não me lembro, eu acho que nós tomamos 2 gols de pênalti em toda a Série B, né? Tomamos o dobro em 5 jogos. Então, vamos trabalhar, vamos corrigir para que a gente comece um segundo turno com essas correções e um time mais equilibrado, que todos os setores funcionem com equilíbrio. Marcelo, falar o que sobre a estreia do Negueba? Ele entrou ali no lugar do Williams. Eu queria saber se ele disputa a posição com o Williams realmente pelo lado direito. Você vê se ele pode fazer aquela função que o Luiz Fernando fez, um pouco mais pela esquerda. Avaliação no geral e como você pretende utilizar esse jogador? Eu gostei da estreia do Negueba, um jogador que
chegou depois da pré-temporada, não teve oportunidade de participar dos amistosos. Foi um jogador que se movimentou dentro da limitação que ele está momentânea, ainda evoluindo física, técnica e taticamente. A gente acabou tendo que colocá-lo. A minha ideia não era colocar no intervalo, ali no final do primeiro tempo, era que ele jogasse 30 minutos, né? Que ele ia suportar melhor, mas ele suportou bem os 55 minutos que ele jogou, movimentou, criou oportunidade, sofreu o pênalti, perdeu um gol, né, uma oportunidade de gol quando a bola cruzou a área ali. Ele não disputa a posição, ele é um jogador, ele me dá mais uma opção, né, para a gente poder criar a melhor formação da equipe para a competição. Sobre o próximo jogo, contra o Clássico, né, contra o Vila Nova, qual que é o tamanho da vantagem que você acha que o Atlético vai ter pelo fato do time adversário fazer uma viagem longa, ir lá para Manaus, jogar quinta-feira e poder chegar para o Clássico desgastado fisicamente? Eu tô muito preocupado, muito focado na minha equipe, né? A gente tem um adversário que tem uma Copa do Brasil, claro que hoje o futebol, a ciência do futebol nos dá muito subsídio para que você possa recuperar bem os jogadores, né? Eu acredito que o Vila tenha essa estrutura. Então, assim, vai ser um grande jogo, vai ter 72 horas de recuperação. A gente sabe que a gente vai encontrar uma equipe que está muito bem na competição, né? E agora eu tenho que me preocupar com a minha equipe e preparar ela para que a gente tenha a primeira vitória em clássico na competição. Marcelo, te incomoda de alguma forma saber que passadas 5 rodadas o Atlético sofreu 5 gols, 4 deles foram de pênalti, e também tem a questão de pênaltis que não foram marcados a favor do Atlético, como, por exemplo, aquele lance do Viçosa no Clássico contra o Goiás, e hoje um lance com o Negueba sendo envolvido também, que não foi marcado? Cara, assim, eu deixo isso a cargo da diretoria, sabe? A minha diretoria é muito competente, sabe? Eu tenho que me preocupar com as questões técnicas, né? As avaliações, eu prefiro não fazer avaliação antes que eu veja as imagens, para que eu não cometa nenhum tipo de injustiça em qualquer colocação, né? Mas depois que eu vi o do Viçosa foi pênalti, as informações que eu tenho do Negueba foi pênalti. E o engraçado é que nós tivemos 4 pênaltis contra na competição e nenhum a favor. Será que o Atlético não tem um volume de jogo tão contundente que não tenha nenhum pênalti na competição? Um time que propõe o jogo a todo momento? Uma coisa a pensar, né? Mas agora não adianta, não volta atrás, já foi marcado os 2 pênaltis, não foi marcado o pênalti a nosso favor. Agora ter tranquilidade e reorganizar a equipe para o Clássico no domingo. Eu sei que você não gosta de falar de arbitragem, mas até onde vai essa situação no vestiário? Como é que você lida com os jogadores em relação a isso? Porque esse jogo já passou, o resultado não vai mudar, não adianta reclamar. Mas para o próximo jogo, como é que você lida em relação à arbitragem com os jogadores? Cara, o meu papel é tranquilizar meus jogadores, eu tenho que tranquilizar eles, eu peço que eles tenham só foco no jogo, na competição. Eu acredito que a federação tenha um delegado de arbitragem, ela deve ter uma junta de profissionais que avaliam tudo isso, muito capacitado. Eu acho que isso tudo passa por uma avaliação da chefe da arbitragem, então a gente precisa confiar nas pessoas, entendeu? A gente precisa confiar em quem comanda a arbitragem, quem comanda a federação. Então, com certeza, as imagens estão aí, todos nós vamos ver, né, amanhã e vamos avaliar se houve os pênaltis para o Itubiara e se houve os pênaltis para a gente. Então, eu acredito que o órgão responsável pela arbitragem vai fazer toda essa avaliação para a competição.